Vamos tentar aprofundar a ideia da empatia. A empatia é um sentimento fundamental. Tanto a empatia quanto a gratidão são bastante banalizadas, perdendo o sentido. Na neurociência e na biociência emocional, a empatia não é exatamente uma pessoa se colocar no lugar da outra. Isso não é empatia. Porque se você se colocar no lugar do outro, é você no lugar do outro, com o teu cérebro, com a tua história, com a tua visão de mundo, com as tuas dores, com as tuas alegrias, com as tuas perspectivas, com os teus valores. E isso não é empatia, porque se você se coloca no lugar do outro, vai julgar a vida do outro a partir do teu filtro, da tua forma de ver a vida. E isso não é empatia. Um exemplo disso são aqueles pais bem preocupados, cheios de amor, querendo fortalecer e nutrir o caminho dos seus filhos, mas, na verdade, com falta de empatia. Ele vira para o filho e fala: "Filho, você tem tudo para ser feliz." Essa frase é vazia de empatia. A frase correta e empática seria: "Filho, você tem tudo que eu acho que no seu lugar me faria feliz." Porque você presumir que sabe o que é felicidade para o outro, ser humano que nasceu em outra época, em outra cultura, que tem outros valores, outras perspectivas, outras dores, outras angústias, que tem outros problemas, cérebro diferente, que vive um mundo diferente, você presumir que conhece as condições da felicidade para essa pessoa é falta de empatia. É algo muito egóico nesse sentido. Empatia é você entender que não pode se colocar no lugar do outro porque vai estar julgando através dos seus valores, com o teu cérebro, teus valores, tua história. Empatia, na verdade, é você entender que o outro é outro, que tem outra história, outros valores, outra visão de vida, outros afetos, outras dores. E não é porque que está passando por alguma coisa que você já passou por algo parecido e que talvez para você não tenha sido doloroso e pode ser diferente para outra pessoa. Você pode estar dizendo que a dor dela não está doendo, que a dor daquela pessoa não está causando angústia. Empatia é você ter uma humildade psicológica para entender que se você usar os seus óculos para enxergar o mundo do outro, essencialmente o que você vai estar fazendo é tentar encaixar a visão do outro na tua visão de mundo. E empatia não pode ser isso. Empatia é você entender que o outro é outro. E a partir do entendimento de que o outro é outro, é você usar estratégias para estreitar a relação de vocês, para você eliminar as desavenças e se aproximar da pessoa, para você entender a pessoa sobretudo, mas isso não quer dizer concordar, mas pelo menos entender. E se for discordar a partir do entendimento da perspectiva do outro. E esse pode ser um dos problemas que nós temos nos dias de hoje. Nunca se falou tanto em empatia, que acaba sendo exatamente ao contrário, uma falta de empatia. Pessoas colocando o dedo na cara de outras pessoas de forma até agressiva, sem noção de empatia. Os meios de comunicação usam isso e a pessoa começa a comentar demais. E o melhor seria falar menos e aprender mais, calar um pouco e ouvir mais, e entendendo a perspectiva de mais de uma forma de pensamento,
Não necessariamente concordando, mas pelo menos entendendo. Porque sem você entender a outra perspectiva, não existe diálogo. E empatia é fundamental. E aí? Será que a empatia tem um lado oculto? Tem. A empatia tem o seu lado oculto, tem o seu lado perigoso. E sabe qual é? É aquele caso de que uma pessoa, de tanto considerar o outro, para de considerar a si mesmo. É aquela pessoa que, de tanto se preocupar com o outro, ela despreza a si mesma, seus objetivos, suas metas, seu caminho. A pessoa que deixa de se valorizar, de tanto valorizar o outro. A pessoa que tem dificuldade de se firmar, de se defender, de bater o pé e desenhar a linha do respeito. É até aqui. Daqui para frente você não passa. Esse é o lado oculto da empatia. E muitas pessoas sofrem com isso. As pessoas precisam aprender a desenvolver uma personalidade mais combativa. E o traço de personalidade que mais sofre com isso é o traço da personalidade chamado amabilidade. Pessoas com elevada amabilidade sofrem muito com esse problema de uma empatia exacerbada que acaba prejudicando a pessoa. É claro que se a pessoa for extremamente combativa, vai sofrer com outros problemas. Mas você ser uma pessoa combativa é importante? É claro que é. Há momentos que você precisa bater o pé e falar não. Tem uma frase de um amigo que diz: o inseto só para quando ele encontra o para-brisa. Então, seja o para-brisa. Seja capaz de dizer não. Saiba se impor, bater o pé. Isso não significa ser uma pessoa tóxica. E também não significa ser uma pessoa agressiva. Esse é o lado da combatividade. A combatividade é importante? É. A indignação é importante? É. Só que, se você tem isso exacerbado, você vai ter um outro lado oculto, que é aquela pessoa que você sabe, se chegar perto dela, ela vai ser agressiva. Se torna desagradável. A pessoa que acaba afastando as outras pessoas, ficando sozinha e se sentindo extremamente triste com isso, porque ela é agressiva. E acontece que, por ser agressiva, ela fala para as pessoas de forma agressiva, forte, e quando a raiva baixa, ela sente um enorme arrependimento. E existem muitas pessoas assim. Então isso é um lado oculto. Veja como os extremos são problemas. Isso aparece quando a gente fala sobre perfil emocional e personalidade. E a raiva? A raiva é útil. Se tem alguém abusando da tua boa vontade, a raiva pode te levar à indignação. Ela é útil. Mas tem sempre pessoas que dizem: não, todo mundo é maravilhoso, todo mundo merece o melhor. E cuidado, porque isso também tem um lado oculto, isso também pode ser perigoso. É claro que o carinho é real, o respeito é real, o valor é real, a empatia é real. Todas essas coisas são reais e verdadeiras. São louváveis e precisam ser nutridas. Só que tão real quanto isso é a canalice, é a traição, é a pilantragem, perfídia, a passada de rasteira que você leva, porque o mundo tem muita gente maravilhosa, mas também tem gente sacana. E a visão de que todas as pessoas são maravilhosas e merecedoras do melhor, na prática, faz com que muita gente sofra. E muitas pessoas dizem: eu sofro muito porque as pessoas abusam da minha boa vontade e eu não consigo me impor. E para entender
e ter estratégias para melhorar isso, é preciso entender a personalidade e o perfil emocional. Um foco importante que a gente precisa entender: nós estamos abordando assuntos didaticamente, mas se você não entender a sua personalidade, seu perfil emocional, a diferença do que é emoção, do que é sentimento, afeto, qual é o lado sombrio de uma emoção e quando é que existe esse lado sombrio, você vai ter mais dificuldade de criar uma estratégia para poder mudar os focos da tua vida que você sente que está na hora de mudar. Tem um foco importante para a gente entender, que é o engajamento. O que é o engajamento do ponto de vista do nosso cérebro, o que é o engajamento no ponto de vista da nossa mente e do nosso comportamento. E aí, estar engajado é bom? É claro que é. Estar engajado é estar hipermotivado, hiperprodutivo, hiperestimulado, sentindo uma sensação gostosa. É ótimo. Só que o engajamento, quando ele é distorcido e você fica viciado a depender do engajamento para viver, você fica viciado em estar empolgado. E aí o que acontece é quando você não está empolgado, você não faz as coisas. Isso é muito comum nas pessoas impulsivas. Isso acontece mais, falando em personalidade, nos extrovertidos e também nas pessoas com elevado nível de neuroticismo. Elas têm tendências mais impulsivas. A combinação dos dois, então, o extrovertido que é altamente neuroticista, neurótico, aí vai ter uma impulsividade muito forte. E a impulsividade, ela vai te levar a ser regido pelo sentimento do momento. Tô empolgado, vou fazer. Tô entediado, não quero mais. Tô cheio de energia, vou fazer. Tô tristonho, não quero mais. Ou seja, você vive à mercê das suas oscilações emocionais. Então, mesmo a empolgação e o engajamento que você tem, ele pode ser problemático e sombrio, porque você começa a depender dele demais e aí você acaba ficando paralisado, porque você começa um monte de coisas e não termina e não faz por ser impulsivo e dependente da empolgação. Por isso, muitas vezes, motivação não é um fator importante e determinante para a mudança de comportamento. Não é, porque quem depende da motivação para mudar o comportamento vive na empolgação, está motivado, faz, está entediado, para de fazer. Ou seja, quando você depende de uma coisa que oscila, você nunca vai ser consistente. Simples assim. Então, motivação, força de vontade, essas coisas podem não ser coisas consistentes na vida. Vai ter tédio, vai ter desânimo, vai ter preguiça. Se você não fizer as coisas mesmo desanimado, mesmo entediado, infelizmente você pode se prejudicar. É claro que cada um tem que entender e conhecer suas limitações. Tipo as pessoas que vivem debilitadas por uma doença, ou um transtorno neuropsiquiátrico, ou uma doença que causa dor. Aí não adianta virar para essa pessoa e falar, faça as coisas mesmo sem vontade. Aí é outro enfoque, né? Temos que respeitar e cuidar uma pessoa com limitação de saúde. Mas as pessoas saudáveis que vivem dependendo daquilo que elas estão sentindo são as pessoas que vivem procrastinando, começam e não terminam. Nesse contexto, a questão é equilíbrio. Sempre buscar o equilíbrio. Um foco importante para entender é: nós não podemos depender
está em empolgação para fazer as coisas. Essa é a grande questão. Então, isso acontece mais com extrovertidos e com alto nível de neuroticismo, porque tendem a ser mais impulsivos. Um processo importante que está na educação, que é a organização. Disciplina, organização, asseio. É importante ser organizado? A sensação gostosa de casa limpa, de coisa organizada, tudo nos seus lugares. Existem estudos que dizem que viver no meio da bagunça causa efeitos nocivos ao cérebro e à saúde, e especialmente nas emoções. Deixa mais estressado, mais ansioso e prejudica a produtividade. Aprender a organizar as coisas traz saúde mental e acuidade mental. Então, organização é ótimo, disciplina excelente, asseio perfeito. No entanto, pode ser distorcido e você pode começar a sofrer por ansiedade por ser demasiadamente organizado, porque você vai encontrar no mundo pessoas que não são tanto. Se você se deixar influenciar por pessoas assim, você vai ficar mais ansioso e mais tenso. É bem importante aprender a conviver com pessoas que não são tão organizadas como você. E se não criar uma harmonia, você pode viver ansioso. E às vezes, se você é uma pessoa muito disciplinada, muito organizada, você pode gerar uma autocobrança. Isso é uma emoção tóxica. Prejudica a saúde. E você pode chegar no problema do perfeccionismo, que causa muitos problemas. O perfeccionismo está na raiz da procrastinação, porque a pessoa perfeccionista, ela quer tudo perfeitinho, tudo certinho. E quando não rola, ela não consegue exercer a função, o trabalho, a meta. E um monte de coisas para acontecer, mas ela fica esperando a perfeição chegar. Este é um tipo de procrastinação muito comum. Quando você é organizado demais, pode ter um prejuízo por ser ansioso e cobrar demais e ser perfeccionista. O perfeccionismo tóxico, aquele que te paralisa, que faz muito mal e está associado à ansiedade. Então, mesmo a organização e a disciplina, porque é uma questão muito emocional, muito afetiva, é aquela sensação de bem-estar, de você ter conseguido alcançar a organização que você queria. É um processo emocional. Quando você começa a virar escravo dessa rotina, você vai produzir ansiedade, a autocobrança e o perfeccionismo paralisante. O outro oposto é a pessoa despreocupada. É um traço de personalidade chamado despreocupação, que é um dos extremos da conscienciosidade. Mas é importante entender que a despreocupação tem o seu lugar. É bom sentar, assistir uma TV, ouvir uma música, ficar com as pernas para cima, não fazer nada sem estar se cobrando que está perdendo tempo? Porque tem pessoas que quando param para descansar, elas acabam se sentindo mal. Estou perdendo tempo, devia estar fazendo alguma coisa. E isso é tóxico. Ser despreocupado tem seus momentos de você relaxar, desplugar, descansar, não fazer nada. Brincar, cantar, dançar, deitar numa rede, contemplar um céu, uma lua, uma canção, passear pela natureza, não fazer nada. Ócio. É chamado ócio criativo. Isso é muito importante. Portanto, é possível cultivar uma despreocupação nos momentos corretos e é necessário. O problema é sempre quando desequilibra e a despreocupação é demais. E isso pode fazer parte da personalidade. Aquela pessoa que chega atrasada, não se preocupa e se incomoda se alguém criticar.
vive no auto-engano que se entende na bagunça. Então, a despreocupação extrema também é prejudicial, porque aí a pessoa vive atropelando as coisas. Você perde horário, as pessoas param de confiar em você, pode às vezes nem cumprir os compromissos, e isso prejudica tanto profissionalmente como as relações. Então, cultivar organização, disciplina e encontrar a alegria de estar organizado é muito bom. O importante é encontrar o equilíbrio. Então, a gente vê que as emoções têm um lado oculto. E esse lado oculto, às vezes, é invisível para nós. Mas ele precisa ser visto. Para que você enxergue que toda emoção, sentimento, afeto tem o seu papel, mas que esse papel pode ser distorcido, pode ser pela personalidade, ser muito extremada, pode ser pelas vivências que você já teve ou está tendo, pode ser por condições que estão a seu redor, com o que você pode contar ou que você precisaria contar e não tem, mas enfim, pode haver uma distorção do papel desses valores na tua vida e isso vai prejudicar bastante o segmento da tua jornada.